darão, amém? Pode estar de pé para receber, amém? Vamos estar de pé. Glória a Jesus. Obrigado, irmãos. Vamos poder sentar. Quero dizer que estou muito emocionado de estar de volta aqui na nossa igreja, depois de um período tão grave que eu passei. Vou falar daqui a pouquinho com alguns detalhes. Não dá para contar com todos os detalhes, né? Mas aqueles que a gente julgar serem os mais importantes. Mas eu estou aqui nessa noite para agradecer a Deus, cumprir o meu voto de agradecimento ao Senhor, à igreja, aos amigos que oraram por nós, que nos ajudaram em todo momento. Aproveito também para justificar um vídeo que eu coloquei lá no Facebook, agradecendo aos irmãos de Itajaí. Aí alguns irmãos, agradecer os irmãos lá de Itajaí, é porque me pediram para que eu fizesse um vídeo para que os irmãos soubessem, né? Eu estava já se recuperando, né? E eu deixei lá no Facebook para o irmão capturar. Só que enquanto ele capturava, já foi um monte de gente comentando, eu acabei deixando lá. Mas para mutuar para vocês aqui do Rio, né? Eu quero fazer esse agradecimento ao vivo. Muito obrigado, pastor Adilson, que sempre ligava para nós, pastor Demório. Eu não vou citar nomes, né? De todos, são todos que se preocuparam conosco, foram no hospital nos visitar, quando estávamos lá inchados. Nós tomamos mais ou menos mais de 100 litros de soro, porque eu perdi 70% do meu sangue. Eu recebi 6 bolsas de sangue, graças a Deus que eu não sou testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não pode receber sangue, né? Mas eu não sei se tem sangue de negão aqui, sangue de branco, mas o importante é que nós estamos em pé aqui, né? Graças a Deus. Sou muito feliz pela presença dos meus colegas de trabalho aqui, do Maurício, Isabela, né? A menina, eu esqueci. Desculpa. A namorada do Ayrton e a sua mamãe. É a sua mãe, né? Muito prazer conhecê-la. É uma bênção tê-la aqui na nossa igreja. Antes de eu começar, eu queria ler com os irmãos aqui, no livro de Jonas, no capítulo 2, embora o contexto aqui, o assunto dessa passagem esteja relacionado com a desobediência do Jonas, mas quando eu li isso aqui no hospital, falou muito comigo no momento que eu estava passando. Embora não estivesse ali por desobediência, mas estávamos ali num cenário parecido, né? 2 de Jonas diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra se correram sobre mim para sempre, mas tu livraste minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu oferecerei a ti sacrifícios
com a voz do agradecimento, o que votei e pagarei do Senhor, vem a salvação. Então estou aqui pagando meu voto de agradecimento ao Senhor. Irmãos, eu não nasci num lar evangélico. Lá em casa, o meu pai tinha suas crenças, que a gente respeitava, né? A gente respeita aqueles que têm as suas crenças. A minha mãe também era uma católica nominal, mas desde pequeno, não sei porquê, tinha uma coleção em casa de livros, chamada Coleção Trópico, muito antiga, o pessoal da época nossa ilha se lembra bem. E nessa coleção, tinha uma base, mas muitas figuras, e tinha histórias bíblicas ali, naqueles livros, né? E não sei por que cargas d'água, o meu pai se assentava comigo, porque meu pai é árabe, ele nasceu na Alessandria, ele foi criado num colégio São Bento lá, junto com os padres, então ele teve uma formação católica, né? Mas ele começava a me falar das histórias da Bíblia, porque eram frações de histórias bíblicas que tinha naquele livro. E desde pequeno, irmãos, eu não sabia nem falar direito, mas ele ensinava a Bíblia. E o tempo foi passando, eu tinha uma tia que era da Assembleia de Deus, e ela tinha 7 filhos. E meu tio era vendedor de frutas, de laranja, e à noite, depois da janta, a gente brincava de fazer culto. E a gente dispunha então aqueles caixotes e fazia ali um culto. E toda vez no culto, quem perde o pastor era eu, né? Meus filhos, não, vai lá, fala você. Então, eu não sei porquê. Quer dizer, a gente pensa que não sabe, mas aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, de criança, Provérbios diz que a gente já começa a demonstrar aquilo para o qual Deus nos chamou. E o tempo passou, vim aqui para o Rio de Janeiro, para a Marinha, morava sozinho, e já falei uma certa vez, eu frequentava uma oração lá na rua João Vicente 7, que era uma jovem, e tinha um irmão que nos ajudava muito no começo da nossa fé. E uma certa vez nós fomos numa oração na comunidade ali do Engenho Novo, lugar até perigoso. E uma certa vez, Deus usando um vaso dele ali, disse: moço, a obra que eu tenho na tua vida brilha como um diamante. E eu tenho guardado isso no meu coração. E agora tem 4 dias atrás, quase que as promessas vão por água abaixo, né? Eu trabalho nas barcas SA, na CCR Barcas hoje, e no dia 2 de maio do ano passado, a gente estava de serviço de 4h30 às 11h30, e a gente fica com o celular atento ali, eles chamam a gente e escalam a gente de última hora para fazer viagens, né? E era mais ou menos 6h45 da tarde, me chamaram: Taran, pega a tua tripulação e vai com uma determinada embarcação que vocês vão para Paquetá. Tá bom, assim fizemos, chamamos ali os jovens que trabalham conosco. Tem alguns que não são tão jovens assim. Meu chefe de máquina tem 84 anos, meu timoneiro tem 70, e o marinheiro de máquina tem 77, 75, por aí. Os mais novinhos ali, o Ayrton, Maurício, mas Maurício não está trabalhando mais conosco, infelizmente. E assim fizemos, ajuntamos a tripulação. Só que eu percebi que a embarcação tinha parado num lugar que não é de costume as embarcações que vão para Paquetá pararem naquele lugar. Ela estava no lugar irregular, né, para ir para Paquetá. E na última hora, quer dizer, não avisaram nada, eu estou vendo, porque a gente conhece os amigos moradores lá de Paquetá, são pessoas mais simples, né? E estavam entrando pessoas de terra, pessoas assim, muito bem vestidas, né?
E eu falei, isso aqui não é para Paquetá não, isso aqui está indo para a Ilha do Governador, para Cocotá. É outro padrão, né? Aí eu liguei, vem cá, nós estamos indo para Paquetá ou para Cocotá? Tem que avisar, né? Não, comandante, você vai para Cocotá. E tá, assim fizemos, estamos indo, passamos debaixo da ponte, tudo bem. Para você entender, isso era dia 2. No dia 26 de abril, eu tinha feito uma colonoscopia de rastreamento para ver se tinha algum pólipo, porque meu pai morreu com 55 anos de idade por causa de um pólipo. Pólipo é uma verruguinha que dá no intestino grosso, ela vai crescendo e vira câncer e se alastra para o corpo inteiro. Então, quando a gente tem histórico familiar, é importante que se faça antes, né? Chama-se rastreamento. E eu fiz e acharam um, e estava escondido perto atrás da apêndice. O médico falou que achou no último instante, e já estava com 10 milímetros, né? Quase 20 milímetros. Ele falou assim: olha, rapaz, você no teu azar, você deu sorte. Ele cortou, fez um procedimento todinho, cauteriza, enfim. Fui para casa, e para você fazer esse exame tem um preparo, né? Você tem que tomar 3 litros de salamagro. Eu quase virei do avesso. Só Jesus na causa. Mas tudo bem, passei, isso foi na sexta-feira que eu fiz esse exame. Quinta, no sábado, fiquei bem, fui trabalhar. Domingo. Esse exame não demanda que você fique em casa de repouso, não precisa, isso é guardoscopia, né? Está tudo cauterizadinho. Então passou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, na quinta, e aí entra onde eu estou contando para os irmãos. A gente já estava indo para Paquetá, Cocotá, melhor dizendo. Quando estamos nos aproximando mais ou menos uns 500 metros aí da estação, para vocês entenderem, lá na barca tem um timoneiro que fica na direção, a gente dá a ordem para ele. Nossa, Deus nos botou como comandante lá, né? A gente dá a ordem de leme para ele, vai para a direita ou para a esquerda, e eu fico nas máquinas, eu que atraco juntamente com ele. O comando de máquina fica comigo, com os comandantes. E o Ayrton estava lá em cima no passadiço no momento, ele sempre fica ali por cima, né? A gente fica conversando, batendo papo. E a uns 500 metros eu disse assim: eu estou passando mal. E quando eu vi, irmãos, eu já tinha desmaiado. E aí para você entender, eu já desmaiei algumas vezes. Toda vez que eu tomo Bezetacil eu desmaio. Mas esse desmaio que eu tive foi uma coisa diferente. Eu já estava tendo hemorragia. Eu não fui para um lugar, não vi nada, mas foi uma coisa interessante, que quando eu desmaiei, eu estava num lugar de paz, tranquilo. E daqui a pouco é como se eu saísse da realidade. Eu estava desmaiado, mas como eu saísse da realidade, e o Ailton me balançando: Taranto, acorda, levanta. Aí eu peguei, me deu um momento de flash assim, de lucidez. Tá tudo bem. Aí eu levantei, cheguei perto, já estava próximo, tinha que atracar. E a barca tá, né? Aí fomos chegando perto, daqui a pouco, desmaiei de novo. Eu não sei se foram 2 ou 3 vezes, né? 2, né? Nessa segunda vez que eu levantei, já tinha um outro marinheiro que é mais experiente, já estava lá se aproximando. Aí eu falei: dá licença, João, deixa que eu atraco. Aí atracamos. Aí eu falei assim: eu vou no banheiro. Me deu uma vontade de ir ao banheiro. Só que quando eu fui ao banheiro, irmãos, era só sangue. Aí eu já fiquei desesperado. E daí começou o meu calvário. Dali fui do lado da estação de Cocotá, tem uma UPA. Se eu tivesse ido para Paquetá, eu não estaria aqui. Paquetá não tem recurso nenhum. Na última hora Deus mudou. Tem até uma outra tripulante que trabalha conosco, a Leila. Ela é bem brincalhona. Eu encontrei com ela esse dia, ela falou assim: olha, ela não é crente ainda. Não é, Maurício? Olha, comando, as orações de vocês foi uma bênção, porque se a gente vai para Paquetá, então a gente não conhece os planos de Deus, né? E ali fomos para a UPA. Para resumir, passamos ali
na UPA, só botando soro, já desmaiei mais umas 2 vezes dentro da UPA. Só fui para o Marcílio Dias no outro dia, 8 da manhã, isso era 8 da noite quando cheguei na UPA, no outro dia, 8 da manhã, que eu fui para o Marcílio Dias, já tinha perdido 70% do meu sangue. Na UPA, irmãos, o Senhor me segurou assim, ó, porque já era para ter morrido. Então, quando eu vejo essa passagem aqui de Jonas, dizendo que do abismo o Senhor o resgatou, por 2 ou 3 vezes, irmãos, eu passei lá raspando, mas o Senhor disse: as promessas que eu tenho contigo brilham como diamantes. Aleluia. Chegamos no Marcílio Dias, primeira coisa que fizeram, aí já esvaí em sangue ali de novo, que eram as fezes com sangue, coisa terrível. Como a minha esposa disse, parecia que tinha matado um boi, né? Uma coisa terrível. Aí já botaram 2 bolsas de sangue, eu já comecei a ficar legal, né? Nem sei quem era aquele sangue, mas manda bala. E aí eu já comecei a me ligar, eu falei: poxa, estou bem, vou para casa. Mas nada, irmãos. 3 da tarde me levaram para a sala de cirurgia. A última coisa que eu me lembro é que eu já sou branco, mas já sem sangue. Estava cinza. Estava igual o postado da Praia de Ipanema. Estava uma rua terrível. A última coisa que eu me lembro, o médico dizendo assim: o senhor consegue passar da maca para a mesa? E aquele monte de gente com luva assim, de óculos, de tudo. Eu falei: meu Deus, aquelas luzes. Aí nas minhas últimas forças eu passei para aquela maca, nu. A gente não é nada mesmo, né? Se não é misericórdia do Senhor. O rapaz pegou na minha mão e falou assim: não se preocupa que nós vamos cuidar de você. E quando eu acordei, já acordei ali no centro de recuperação. Minha irmã veio de São Paulo do nada. Quando eu acordo os olhos, minha irmã lá, eu falei: o que é? Será que eu morri? O que aconteceu? Minha irmã em São Paulo trabalhando, daqui a pouco eu abro os olhos, voltando da anestesia, vejo minha irmã. Ela falou assim: ó, tá tudo bem. Minha irmã trabalha na área médica também. Tá tudo bem, tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Me operaram, fizeram, tiveram que tirar um pedaço, 20 centímetros do meu intestino, porque eles não conseguiam encontrar. Fizeram uma outra endoscopia na mesa de cirurgia, para tentar saber de onde estava saindo sangue, porque era muito sangue e não conseguia. Então eles falaram: não tem como, vamos cortar esse pedaço, daqui para lá não corre ninguém, corta, emendado. Agora eu estou com 20 centímetros a menos. No intestino grosso ele faz uma letra U, de cabeça para baixo. Essa parte que sobe eu não tenho mais. Já deve ter sido uma parte que já está enterrada. Aí bom, já foi. Aí emendado. Então agora estou me readaptando, né? E aí começou uma outra fase. Dieta zero. Quem já passou por dieta zero aí? Sabe o que é dieta zero? 10 dias sem tomar água e sem comer. Eu vi aquelas garrafas d'água que as moças traziam, dava vontade de pular em cima e beber. Eu falei: se me deixasse um caminhão de dinheiro, uma garrafa dessa, eu queria tomar aquela água, mas não podia, porque estava tudo misturado, né? Mas passamos essa fase. Peguei uma pneumonia por causa da debilidade, mas o Senhor foi conosco em todos os momentos. Tomei 25 pontos aqui, parece uma espinha de peixe aqui, todo dia até embaixo. Mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, e eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida. Se você tem chamada de Deus, confie em Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Aleluia. E falar desse menino aí do Ayrton. O Ayrton, todo momento que eu passei mal, ele saiu, ficou comigo, pegou minha mochila. Eu falei: Ayrton, pode voltar? Não, eu vou ficar com você, eu vou ficar com você. Esse menino é uma pedra 90, né? Dizem que é meu filho lá, outro filho lá. E eu me lembro até daquela história de Noemi e Ruth, né? Onde tu fores, irei. Onde pousares, pousarei. E ele esteve conosco, foi uma bênção. E para não ficar nas nossas palavras, nós estamos acabando de recuperar ainda, né? Já estamos comendo de tudo.
Depois da manhã está marcado para eu voltar lá para o trabalho, mas eu vou fazer um test drive. Se eu ver que está tudo bem, não vou trabalhar, eles vão colocar na reserva lá, ficar só sentado lá, né? Tomando um cafezinho com o Chico. Mas se eu perceber que está forçando, eu vou pedir mais 15 dias, né? Ele está na mão do Senhor e Deus ele sabe todas as coisas. Irmãos, para não ficar nas nossas palavras, eu agradeço também muito a minha esposa, que a minha esposa ela tem cuidado de mim. Hoje eu falei para ela, hoje ela nem dormiu. Eu agradeço tudo que você fez por mim, tem feito, e ainda vai fazer, né? Pelo menos até eu ficar zero bala. O pastor Adilson, muito obrigado, pastor, por todo o apoio, pastor Demório, todos os irmãos que oraram por nós. Muito obrigado. E para não ficar nas minhas palavras, a vontade de pregar violenta, não. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Eu quero falar rapidamente sobre 3 formas de oposição à obra de Deus. Lucas 11, eu vou ler só alguns versículos que vai interessar para a gente aqui. Lucas 11, começar no 14. Lucas 11, 14. Diz assim: E estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Versículo 27. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a observam. E o versículo 37 ao 41. Acabando Jesus de falar, um fariseu o convidou para almoçar com ele. E havendo Jesus entrado, reclinou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de almoçar. Ao que o Senhor lhe disse: Ora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior, do copo e do prato, está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. É interessante, irmãos, que isso aqui acontece no mesmo capítulo, numa sequência de fatos, de episódios, do capítulo 11, né? Foram fatos que foram acontecendo um atrás do outro. E aqui a gente percebe pelo menos 3 desses textos que nós lemos, 3 oposições à obra de Deus. A primeira oposição está aqui no primeiros 2 versículos que nós lemos, quando Jesus estava expulsando demônios. Era um demônio de uma pessoa que estava muda, e alguns que estavam assistindo ali a cena disseram que ele estava expulsando aqueles espíritos maus por ordem de Beelzebul ou Baal-zebub. Baal-zebub é o chamado Senhor das Moscas, era o Deus do mal, né? Então, a primeira influência, a primeira oposição que a gente encontra na obra de Deus, irmãos, é a influência satânica. Essa é a primeira oposição. E a gente vê aqui que o inimigo levou os homens a duvidarem de Jesus, alegando que ele curava e libertava as pessoas não pelo poder de Deus, mas pelo poder desse tal de Beelzebul dele. Existe o reino de Deus, existe outro reino chamado reino das trevas. Muitos não acreditam, né? Principalmente os filósofos, os ateus. Não acredito, isso é coisa da cabeça de cada um. Mas a gente sabe que existe essa influência. O inimigo das nossas almas, o que ele mais quer e o que ele sempre quis é ser como Deus.
Mas ele nunca conseguiu isso, né? Tanto é que o nome dele, antes dele ser o que ele é hoje, a Bíblia fala em Ezequiel, que ele andava sobre pedras afogueadas, cuidava dos instrumentos de louvor, né? Alguns dizem que ele era o regente lá de louvor, a Bíblia não diz isso, mas tomava conta dos instrumentos. E ele era portador de luz. Essa palavra portador de luz no latim significa Lúcifer. Lúcifer não é uma palavra feia, não. Lúcifer significa aquele que carrega a luz. Só que depois que ele pecou, quando ele quis ser como Deus, quando ele viu onde ele estava, onde Deus o criou, onde ele estava e onde Deus estava, na hora subiu no coração dele: um dia eu vou colocar meu trono acima das estrelas, vou sentar lá em cima, lá estarei, ficarei, estabelecerei e reinarei. Aí quando Deus ouviu isso, ele disse: aqui não, meu irmão, você não foi criado para isso não, aqui já tem que ir na nova aqui. E ele foi destituído dessa posição, né? E hoje ele é o chamado príncipe das trevas. E existem algumas diferenças entre o reino das trevas e o reino da luz. Primeiro, Jesus é o príncipe da paz. O reino da luz, nós temos um príncipe, que é o rei Jesus. Lá em Isaías diz assim: olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nosso rei, do reino da luz, é um rei de paz. Já o reino das trevas, o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala, né? Ele é o príncipe das trevas, do império das trevas. Colossenses 1,13 fala sobre ele. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Então nós já fomos libertos desse reino. Outro, o reino de Deus é composto de filhos de Deus, né? João 1,12 diz: olha, contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O reino das trevas também tem lá aqueles que o servem, infelizmente. João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Jesus fala com aqueles que eram contra o ministério de Jesus. O reino de Deus trabalha para o bem, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Até essa situação que eu estou passando aqui ainda, né, que acabei de passar, para que Deus permitiu que a gente passasse por isso? Tudo Deus tem um propósito para o aperfeiçoamento daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Se você está passando a dificuldade, glorifica a Deus, é porque tem um decreto de chamada da parte de Deus, e aprove a Deus você passar por isso. Mas Ele vai dar vitória para nós no final, como tem nos dado. O reino de Deus trabalha para o bem. O reino das trevas, ele também pode fazer o bem, mas com segundas intenções. Você sabia disso? Nem todo mundo que te faz o bem quer o teu bem. Cuidado. E nem todo mundo que te faz aparentemente o mal quer o teu mal. Mas o reino das trevas também pode fazer obras do bem para confundir. Você se lembra Jesus falando ali em Mateus 7, que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres? Aí Jesus lhe dirá claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que só praticam o mal. O reino de Deus também tem igrejas locais, né? O reino de Deus não é a Assembleia de Deus e a Igreja Batista Universal. A igreja de Deus somos nós, e onde nós estivermos, ali está a igreja do Senhor. Se nós saímos daqui agora, formos ali para debaixo da cobertura do posto de gás, ali está a igreja de cultuar. Se sairmos daqui e pegarmos o ônibus, a igreja está no ônibus. Prédio não é igreja, isso aqui é somente um lugar, né? Alguns até falam casa de Deus, é um lugar onde se reúne. Mas quando nós estamos aqui, está a casa de Deus reunida, estabelecida. E o reino das trevas também tem as suas igrejas, você sabia? Existem. São aquelas que pregam as falsas doutrinas, né? Que vão de encontro com tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E o reino de Deus também tem uma organização, um exército angelical. O das trevas também tem. Mas o importante disso tudo, irmãos,
é que nós saibamos que essas oposições que se levantam, primeiro essa branca que nós colocamos aqui, é do mal, ela vai se levantar. Mas Jesus nos deu uma segurança, uma confiança, uma palavra para que nós pudéssemos nos apegar a ela, como um escudo, como um broquel. Quando ele foi assunto aos céus, os discípulos nunca tinham ficado sem Jesus, passaram 3 anos com Jesus e não imaginavam o que era ficar sem Jesus. E Jesus, já sabendo que eles iam ficar desesperados, falou assim: olha, fica tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar um outro Consolador. E esse Consolador está conosco, está com a igreja. Esse Consolador se chama Espírito Santo de Deus. E eu rogarei ao Pai e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. A primeira oposição, então, é a do mal. A segunda oposição está nesse texto desta mulher, que quando Jesus fez o milagre, olha, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que amamentaste. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. A primeira é o mal. A segunda oposição é quando a gente tira o foco da verdadeira fonte da bênção. Quando essa mulher enalteceu a mãe de Jesus, ela estava tirando o foco de Jesus. Era Jesus que estava fazendo milagre, mas ela pega e diz: bem-aventurada a tua mãe, rapaz. Já era a primeira mariola, né? Bem-aventurada a Maria, que te trouxe, bem-aventurada ela que te deu de mamar. Jesus falou assim: olha, minha filha, minha mãe é uma bênção, mas mais bem-aventurado é quem ouve a palavra e cumpre. Esse é mais bem-aventurado. Então a gente às vezes peca, irmãos, porque nós tiramos o foco da verdadeira fonte, procurando desviar a atenção daquele que deveria ser a única fonte de bênção e da gratidão nossa também. Os sentimentos naturais, essa mulher não tem um sentimento natural. Por mais nobres que eles possam ser, eles podem virar um obstáculo e uma oposição à obra de Deus. E existem vários tipos de desvios que a gente pode cometer e acabando não fazendo bem a obra de Deus, né? O foco do Evangelho é Jesus. Quando a gente tira o foco de Jesus e passa o foco para um líder da igreja, essa igreja é uma vez porque tem um líder, o pastor Taranto está lá, o pastor disso, irmãos, graças a Deus nós temos que correr atrás para ser bênção mesmo. Mas, irmãos, o foco da igreja, o foco da bênção do Evangelho é Jesus. Quando a gente começa a enaltecer muito o líder da igreja, e tem uns até que roubam para si privilégios que só ele tem. Não, só eu posso ter visão, porque só eu tenho a unção dos 12 litros de azeite. Um dia nós passamos aqui um vídeo, né? O camarada que tomou banho com 12 litros de azeite. Então ele se acha mais ungido do que o outro, né? Tem mais poderes sobrenaturais. Nós também tiramos o foco de Jesus quando santificamos lugares específicos para Deus falar. Olha, irmãos, Deus fala em qualquer lugar. O Senhor falou com Jonas dentro do peixe. O Senhor falou com o ladrão na cruz, né? O Senhor fala conosco onde Ele quiser. Não precisa de lugar específico. Não, eu vou lá no monte que a prefeita construiu, porque lá é o lugar que Deus fala. Não, Deus fala lá também. Mas Deus fala lá no teu quarto, quando você estiver sozinho, lá no teu trabalho, no banheiro, na embarcação, seja lá onde for. Tranca o teu quarto, se tranca, chora na presença do Senhor, clame a Deus e Ele vai responder a sua petição. Não existe lugar específico para Deus se manifestar. O que o Senhor quer e o que Ele se agrada é de encontrar um coração quebrantado. A isso o Senhor não resiste, né? Quando colocamos também a placa da nossa igreja como o principal, nós estamos tirando o foco do Evangelho. Falsos ensinos, doutrinas erradas, enfim. Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, se você tem que olhar para alguém, é para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu finalizo aqui com essa terceira oposição. A primeira é o mal, o inimigo das nossas almas. A segunda é quando tira o foco de Jesus, joga para outro ser ou para alguma coisa. O terceiro é a religião.
religião não salva ninguém. Jesus não deixou religião. Pelo contrário, quando Jesus chegou no seu ministério, ele encontrou uma religião estabelecida. Os judeus, aqueles seguidores da lei, eles criaram um sistema religioso. E você quer ver, todas as vezes que Jesus ia no templo, ele arrumava confusão, porque ele via a religião, o mal que a religião faz. Mas onde é que nesse texto a gente vê a religião? Aqui, ó, acabando Jesus de falar, um fariseu convidou Jesus para almoçar na casa dele. Só que quando Jesus foi convidado, Jesus começou a comer, sem lavar as mãos, olha. Aí, o fariseu não disse, ele pensou, esse camarada não é sério não, diz que é judeu, vai lavar, está comendo aí, lavou a mão, rapaz, não sei se vocês vão de banheiro, não sei onde é que ele passou, esse Jesus não é sério não. Aí Jesus, quando olha aquilo, Jesus já interpreta e fala, vocês lavam o exterior do prato e do copo, e vocês se esquecem do interior, porque o interior é onde fica guardadas as maiores mazelas. E é interessante que quando ele comenta, o fariseu dá aquele olhar de soslaio para Jesus, e ele pensa, Jesus sabe que o homem pensa, né? Nosso Senhor Jesus, ele é onisciente, ele não responde, não fala nada, ele deixa a coisa acontecer. Depois que ele tinha acabado de fazer as suas considerações, é que Jesus se manifestou. E Jesus deu uma resposta certeira para ele: vocês, fariseus, o fariseu era aqueles mais conservadores do judaísmo, né? Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior de vocês está cheio de rapinha, de maldade. Louco! Quem fez o exterior também não fez o interior? Não é a mesma pessoa? Que contrassenso! Jesus está querendo dizer o seguinte: que contrassenso é esse? Você pode comer com a mão suja, mas o máximo que vai acontecer comigo, eu posso ter uma diarreia ou alguma coisa, você depois sabe. Mas esse prato e copo que Jesus está falando aqui não é um prato e copo. Jesus está falando do fariseu. Ele está dizendo: você vive com essa aparência de religioso, todo bonitinho, com esse roupão aí, com esses filactérios, com essas plaquinhas, com essa cara de que está em jejum, cara de coitado. É só o exterior, uma casca, mas por dentro eu estou bem vendo o que tem de ruim dentro desse coração. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó fariseu. Vocês são os hipócritas. Vocês falam uma coisa, vocês não vivem. Vocês só vivem de aparência. Vocês são religiosos, meros religiosos. Vocês colocam peso sobre as pessoas que nem vocês podem suportar. E vocês ficam irados com aquelas pessoas que erram, porque vocês sabem que o erro que elas cometeram, vocês cometem 10 vezes mais. E vocês então punem essas pessoas, porque era como se estivesse punindo a vocês mesmos, que não conseguem fazer o que tem que ser feito. Vocês só têm aparência, a limpeza é só por fora, mas eu estou bem vendo o que tem dentro de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda religião, ela ensina o homem a levar uma vida correta, interiormente, mas ela não tem poder para mudar o homem lá dentro, né? Exteriormente, uma vida correta ele pode ter, agora dentro, quem é que muda? Um conceito filosófico, a pessoa pode ter uma nova maneira de viver, mas mudar o jeito de ser, aquele, tirar as coisas ruins, tirar o ódio, tirar angústia, tirar aquelas coisas ruins que são naturais de um homem que não conhece a Deus. Isso é só o poder do Evangelho. E o fariseu achava que dar esmola é uma forma de estar de bem com Deus, e é por isso que Jesus vai no ponto, né? Olha o que ele diz: deem o que está dentro como esmola, e verão que tudo ficará limpo. E tem muita gente que frequenta igrejas e que acha que conseguir uma religião. Eu mais uma vez digo: evangelho não é religião. E tem aquela vida toda desregrada lá fora, mas aí ela vem para a igreja, se traveste, né? Aí ela oferta, ela dá cestinha básica, então ela está pagando o pedágio dela, entendeu?
Ela está pagando pedágio. Eu estou fazendo bem. Eu sou um camarada bom. Eu faço um monte de coisa errada. Eu sou adúltero, eu compro e não pago. Mas eu dou esmola, rapaz. Eu vou de vez em quando ali, busco cesta básica. Eu sou um cara do bem. Eu não falo palavrão. Quer dizer, ele se acoberta num ponto positivo e esquece de um monte de outros pontos que vão condená-lo, né? E todo ser humano é um pecador por natureza. Se nós não resolvermos isso, qualquer aparência exterior de piedade não passará de hipocrisia. Então qualquer manifestação exterior, é bom, né, que nós tenhamos. O exterior fala muitas vezes do que está lá dentro, mas nem sempre, né? Mas uma pessoa que é importante que nós venhamos a mudar primeiramente lá dentro, porque quando a gente muda lá dentro, né, aquela mudança que vem de dentro para fora, ela começa a vir empurrando para fora tudo que não presta. Agora, se eu vou mudar alguém, porque eu estou dizendo, você tem que fazer isso, você tem que mudar o teu jeito de ser, você tem que deixar os seus vícios, você tem que ser membro de uma igreja, você tem que se vestir com uma determinada roupa, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, você tem que frequentar regularmente os cultos. Olha, se livre desse fariseu que ele está querendo passar religião para você. Tudo isso é importante. Você ter comunhão com Deus, frequentar a igreja, mudar os seus vícios, mas isso não é uma coisa que é imposta de fora para dentro, é uma coisa que tem que acontecer de dentro para fora. Não adianta nada você só limpar o copo por fora e por dentro cheio de rapina, de maldade, de morte ali dentro. É isso que Jesus está dizendo. E eu encerro dizendo com você: o que é que tem servido de obstáculo para você? São as afrontas do inimigo? É a falta de foco nas coisas de Deus? Ou é a tua religiosidade? Ou é a religião? Você faz aquilo como uma coisa sistemática, uma coisa mecânica. Você não veio para a igreja domingo e você sentiu vontade de, poxa, eu vou lá, eu vou ouvir uma palavra, Deus vai falar comigo. Não, você vai para bater cartão. Se você vem para bater cartão, você está seguindo uma religião. Agora, se você é para aqueles que estão em casa e está indo aqui o coração ardendo, poxa, eu vou louvar o Senhor, eu vou ouvir uma palavra, eu vou chorar na presença do Senhor. Aí você está entendendo o que é o Evangelho. O que é que tem servido de obstáculo para nós nesses dias? É o inimigo? É a falta de foco? Ou é a religião? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria fazer uma oração com você neste momento. Se você entrou aqui hoje amargurado, triste, brigou com a molecada, quase quebrou tudo lá, a vida é difícil. Se você não sabe o que vai ser amanhã quando você chegar lá no seu serviço, se você não sabe nem o que vai ser quando você chegar na tua casa hoje à noite, se você está passando um momento de angústia na sua vida, se você precisa de uma oração, de uma intervenção de Deus, eu queria fazer uma oração por você neste momento. O que é que você está precisando? Está precisando de paz? Jesus é o príncipe da paz, Ele está aqui. Você está precisando de orientação? O Espírito Santo de Deus, Ele mostra o que é. O que você está precisando hoje? Você quer entregar sua vida para Jesus nesta noite? Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Carrões, iates, não. No mundo tereis aflições, mas uma coisa é certa: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos vencer com Cristo. Você precisa de uma oração nessa noite? Precisa? Quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Vem aqui, em nome de Jesus. Eu venho como estou. Eu venho como estou.
obrigado, Senhor. Uma vez mais eu quero te agradecer por tudo que tu tens feito na minha vida, na minha família. Tu tens feito na nossa igreja, Senhor. Muito obrigado. Aqueles que ainda estão passando por problemas, ó Deus, enfermidade, problemas, ó Deus, na família, problema de relacionamento, Senhor, problemas psicológicos, psiquiátricos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és aquele que nos conhece por dentro e por fora. Muitas vezes nós nos iludimos com a aparência, Senhor, mas Tu não se iludes com isso, porque Tu nos conheces por dentro. Pai, que nós não venhamos a ser como esse fariseu que vivia de aparência, Senhor, cheio de não me toques, ó Deus, lavando suas mãos, seguindo todo um ritual, mas o principal ele estava deixando de fazer, que era praticar o amor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser seguidores do Evangelho, não da religião. A cada dia, Senhor, nos liberta, Senhor, desse Evangelho libertador, transformador. Aqueles que ouviram a Tua palavra, que estão passando por problemas, não possa confortá-lo neste momento. Se tem alguém que precisa, Deus, de uma intervenção na área sentimental, Deus, Tu possa abençoá-los também. As famílias, ó Deus, Tu abençoe, liberta famílias. Pai, filhos que estão nas drogas, na prostituição, Pai, no crime, Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor Deus, solução para as famílias. Pai, traga alegria para os corações daqueles que estão tristes, têm vivido sem esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, crendo, Deus, na Tua bênção e na Tua manifestação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e continue orando por nós. Deus abençoe vocês. Eu agradeço a todos vocês que vieram. Ayrton, sua namorada, sua mãe, Maurício, a Isabela. Abençoa de nós, mas em breve estaremos lá voltando. E espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês também. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Pastor Deus. Glória a Jesus. Estamos felizes, alegres. Que o Senhor mais uma vez tem se revelado através da Sua palavra aos nossos corações. Queremos agradecer a todos os queridos irmãos, amigos que nos visitaram, estiveram conosco nesta noite, neste culto de ação de graças. Que o Senhor continue abençoando o pastor Taranto, a sua recuperação, porque ele é instrumento de Deus, né? E nós temos que continuar orando por ele. Sua família, irmã Clélia, Jonatas, Isabel, Deus abençoe a família abençoada. Vamos estar assim orando, irmãos, pedindo ao Senhor para nos levar em paz e que também nos dê uma semana abençoada. Pastor Pedro estará orando. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus querido, porque hemos podido, Senhor, sentir mais uma noite, um dia mais a Tua presença, Senhor Deus, manifesta neste lugar, Deus. Assim também, Senhor, ao redor aos nossos lares, Pai querido, queremos que Tua presença, essa manifestação continue, Senhor, cuidando de cada vida neste lugar, Senhor, cada família representada, Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, meu Pai, por tudo isto, pelo milagre que o Senhor fez na vida do pastor Taranto, sua família, Jesus querido, seus amigos. Nesta noite, Pai, que esta mensagem, Pai, tenha caído em boa terra, se venha frutificar, Deus, a 100%. Assim cremos no nome santo de Jesus. Nos despedimos deste lugar, mas na Tua presença, Senhor, continua, Senhor, abençoando, guardando e dando vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes da bênção apostólica, irmãos, no Obreiros, sábado, dia 22, estaremos reunidos pela manhã na congregação Estrela do Norte, uma reunião do nosso ministério. Inclinai vossas cabeças. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. A graça de nós